Se você tem pouco tempo para estudar para a primeira fase da OAB, você está no lugar certo. Porque aqui eu vou te mostrar como rumo à primeira fase aprova os alunos, mesmo com eles estudando menos de 2 horas por dia e descansando aos fins de semana e feriados. Primeiro, que a gente não vai perder tempo com aquilo que não importa, e sim focar no que te leva à sua aprovação, que é acertar as questões da OAB. Por isso, a base dos nossos estudos são as questões, mas não é só isso. Os nossos estudos são divididos em 4 passos, tendo como primeiro passo fazer questões das edições passadas. Então, a primeira coisa que o aluno vai fazer é acessar a nossa área de membros, ir em materiais e acessar o nosso cronograma. O nosso cronograma é dividido por dias. Então, a primeira coisa que você vai fazer é acessar o cronograma e ver qual dia você está para fazer exatamente as questões que foram propostas para você naquele dia. E como o psicológico para a prova conta muito, nós também pensamos nisso e por isso nosso cronograma não tem estudos aos fins de semana e também feriados, deixando livre tanto para o aluno repor alguma matéria, caso ele não tenha conseguido estudar em algum dia da semana, quanto também para ele descansar. E no nosso cronograma, os alunos vão estudar todos os conteúdos que caem na primeira fase da OAB. Só que esse estudo não é de forma aleatória, e sim de forma proporcional. Ou seja, quanto mais cai uma matéria em um conteúdo na primeira fase da OAB, mais o aluno vai estudar aquele conteúdo. Por exemplo, ética, temos 8 questões, enquanto direito ambiental temos só 2 questões. Então, os alunos vão estudar 4 vezes mais ética que direito ambiental, por exemplo. Depois que os alunos fazem as questões estipuladas no cronograma, nós vamos para o segundo passo para aí sim estudar tanto a teoria quanto a lei seca. Então, os nossos alunos vão acessar a nossa área de membros em aulas mais gabaritos e vai ter bonitinho aqui para ele, dia após dia, toda a teoria e lei seca de cada questão que ele acabou de fazer no cronograma. E aqui não interessa se você não tem base na sua faculdade, se você nunca estudou aquele conteúdo, porque nós abrangemos tudo o que você precisa saber daquele conteúdo para a sua prova de forma bem didática, como se você nunca tivesse visto aquilo na vida. E para isso, nós utilizamos vários recursos para o aluno conseguir aprender. Então temos aqui tanto lei seca, quanto também a explicação da teoria em texto. Além disso, também temos uma história em quadrinho, porque cai muito na OAB casos, e casos são histórias. Então, para você aprender também de forma visual, além disso, para completar, também temos as nossas videoaulas. E as nossas videoaulas são estilo TikTok. Isso significa que o vídeo ele tem menos de 2 minutos e vai ser o suficiente para você conseguir aprender aquele conteúdo. E aqui você pode esquecer aqueles PDFs gigantescos que você não consegue nem imprimir direito, horas e horas de videoaula que você não consegue prestar atenção. Isso porque nós não enchemos linguiça, nós não vamos te enrolar nesse curso. Vamos te ensinar exatamente aquilo que você precisa aprender e estudar para ser aprovado. E agora nós vamos para o terceiro passo dos nossos estudos, que é o caderno de erros. Esse é o caderno de erros que eu utilizei para ser aprovada, para vocês verem que essa metodologia funciona desde a minha aprovação e ela foi criada porque eu estava cansada de cursinhos com horas extensas de cronograma e decidi criar minha própria metodologia. Então eu ensino os alunos também a fazerem o próprio caderno de erros deles. Basicamente, eles vão ver quais são os pontos que eles precisam estudar mais, se atentar para saber exatamente o que eles não podem errar no momento da prova. Então, dentro do curso, eu te ensino certinho a fazer o seu próprio caderno. E o nosso quarto e último passo são as revisões. Porque não adianta nada você estudar muito um conteúdo se chegar no momento da prova e você não se lembrar do que você estudou. Por isso, nós também temos um calendário de revisão em que eu te digo dia após dia quais conteúdos você precisa revisar para não esquecer mais eles no momento da prova.
Mas se você ficou perdido em algum desses passos, nunca prestou a OAB, não faz ideia de como funciona a prova, não tem problema, porque assim que você se matricula na nossa área de membros, você tem acesso ao Comece Aqui. E o Comece Aqui tem várias aulas explicando exatamente como você vai estudar, como funciona a prova da OAB e como você vai conseguir alcançar a sua aprovação. E não é à toa que antes do início do cronograma de fato, nós temos a fase de preparação, com todas as aulas do Comece Aqui para você entender sobre a nossa metodologia e sobre a prova, e também com materiais iniciais, para você ir aprendendo a estudar para quando de fato começar o cronograma, você tá preparado. E nós pensamos em todos os detalhes. Por isso, 15 dias antes da prova, a gente encerra o nosso cronograma para focar nos conteúdos que mais caem na prova. Por isso, perto da sua prova, você terá acesso ao rumo final, com estatísticas dos conteúdos que mais caem, junto também com a apostila de teoria desses conteúdos, questões, lei seca, videoaula, tudo o que você precisa para conseguir chegar no momento da prova muito bem preparado e ser aprovado. Ou seja, nós pensamos exatamente em você que está lidando com TCC, fim de faculdade, às vezes tem filho, tem pouquíssimo tempo para estudar, porque a gente não vai te enrolar, a gente vai te ensinar o que você precisa aprender para ser aprovado, com teoria, questões, lei seca, método de revisão. Nós temos dois planos, o plano VIP e o plano essencial. Os dois planos abrangem tudo isso daqui que eu mostrei para vocês. O que muda é que o plano VIP também tem acesso à nossa comunidade no WhatsApp. Então lá você pode tanto interagir com outros alunos que também vão prestar a mesma edição da OAB que você, tanto quanto mandar as suas perguntas. Então você pode mandar alguma dúvida em menos de 24 horas úteis, algum professor da nossa equipe vai te responder. E esse suporte grupo do WhatsApp é até o momento da prova. Então a gente te acompanha desde esse comecinho até a sua aprovação. Então, se você tem pouco tempo para estudar para a primeira fase da OAB, você precisa exatamente da nossa metodologia, porque ela não vai te enrolar e vai te ensinar exatamente o que você precisa para ser aprovado. As matrículas estão abertas, então corre garantir a sua vaga.